É certo que ao longo de pelo menos os últimos 100 anos, muita coisa foi produzida, vinda de todos os tipos de mídias possíveis, sejam livros, ilustrações, cinema, quadrinho e etc. E devido a esse imenso volume de conteúdo, muita coisa foi esquecida pelo tempo, apesar de algumas delas serem bem diferentes do que estamos acostumados, ou até possuindo histórias bizarras relacionadas às pessoas por trás delas. E como estamos no início do ano, um tema que está sendo comentado bastante é a ideia de domínio público. Afinal, recentemente, uma versão do rato mais famoso da cultura pop entrou em domínio público nos Estados Unidos. Ou seja, todo mundo pode usar essa versão inicial do Mickey para literalmente qualquer coisa. E como vocês já devem saber, vários materiais de qualidade questionável já foram anunciados se utilizando do Mickey, especialmente produções de terror, como não podia ser diferente, né? Porém, existem diversos outros materiais em domínio público que você pode usar livremente além do Mickey, e alguns desses, pelo menos na minha opinião, deveriam ser mais comentados. Então é por isso que no vídeo de hoje estaremos conhecendo algumas obras estranhas em domínio público. Ou só obras estranhas antigas que eu quero que vocês conheçam. Esse pode ser o título também. Dando uma breve explicação, domínio público é um estado em que algum material fica após um tempo da sua publicação ou da morte do seu autor, ou quando os detentores originais simplesmente não renovam os direitos. Assim, obras nessa categoria podem ser usadas livremente por qualquer um. Pelo menos os Estados Unidos atualmente leva 95 anos após a publicação inicial da obra para que ela entre em domínio público. Esse tempo anteriormente era menor, mas dado algumas movimentações de algumas companhias como a própria Disney, chegamos ao tempo de 95 anos de exclusividade. Se não fosse por isso, coisas como o Batman e o Superman provavelmente já seriam domínio público, pelo menos as suas versões iniciais. Mas falando de algumas obras, temos por exemplo o cinema, que apesar de ser um meio relativamente novo, já carrega algumas obras que o tempo esqueceu. Uma obra que eu acho bastante interessante nessa categoria se trata do filme O Homem que Ri, de 1928. Que provavelmente você já ouviu falar, já que falando no Batman, esse filme é considerado uma das inspirações para o personagem Coringa. Inclusive, esse filme entrou em domínio público esse ano junto do curta do Mickey, e você pode vê-lo completo na sua própria página da Wikipedia. No filme, acompanhamos a história de um homem chamado Gwynplaine, que era um filho de um nobre que cometeu um ato de traição contra o rei James II, e como forma de vingança, além de matar os seus pais, o rei mandou fazer uma cirurgia nele, o fazendo ter um sorriso permanente em seu rosto. Além de ser uma inspiração para um personagem muito conhecido da cultura pop, ele também chama atenção pela sua atmosfera sombria. Afinal, esse filme é um exemplo do expressionismo alemão, onde podemos ver filmes que puxam mais para o surrealismo, tanto na sua história quanto na sua construção de mundo. E o seu principal exemplo é o filme Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, que se tem um filme com mais de 100 anos que eu recomendo assistir, é esse. E também não podemos esquecer da performance do ator alemão Konrad Veidt, que nos apresenta esse personagem tão singular. Mas falando de uma produção bem mais obscura, temos um filme chamado The Terror of Tiny Town, de 1938, que é um filme de faroeste, mas não um filme de faroeste comum, mas sim um musical. Mas não acaba aí também, já que o seu elenco é composto inteiramente de anões, exatamente. E até que esse filme foi um relativo sucesso de bilheteria no seu lançamento. E graças a isso, um dos produtores prometeu desenvolver sequências para o filme que nunca foram realizadas, e o motivo disso é desconhecido. E dado ao seu status de domínio público, o filme pode ser encontrado completo e legendado no YouTube. E outro caso se trata do filme Haxan, de 1922, que possui o subtítulo que é traduzido como Bruxaria através das Eras. O filme tem uma estrutura um pouco diferente, sendo de certa forma um documentário sobre superstições locais relacionadas à prática da bruxaria. O filme foi baseado principalmente em um livro alemão chamado Malleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas, publicado entre os anos de 1486 e 1487, que servia como uma espécie de manual para os inquisitores da Idade Média, de como combater heresias contra a igreja.
igreja. E é dito que esse livro possui métodos extremamente cruéis de tortura, que foram praticados durante a era que ficou conhecida como a caça às bruxas. O filme é, como dito antes, apresentado como um documentário, porém, ele possui certas cenas encenadas, como se fosse um filme de ficção. E nelas vemos efeitos especiais bem impressionantes para a época, como por exemplo o uso de stop motion para dar vida aos demônios e toda a ambientação dessas cenas que são bem macabras. E graças a isso, apesar de ter sido um sucesso nos países em que ele foi desenvolvido, sendo a Dinamarca e a Suécia, a produção foi banida dos Estados Unidos na época por conter cenas explícitas, violência e também conotações negativas em relação ao cristianismo. Porém, hoje em dia, o filme também está completo no YouTube. E passando para outro segmento, temos a literatura. Não é preciso dizer que muitos livros clássicos são de domínio público, o que faz com que alguns personagens icônicos sejam livres para qualquer pessoa fazer o que quiser com eles, como é o caso de figuras como Sherlock Holmes, o Drácula e o Frankenstein. Pelo menos as suas versões originais dos livros podem ser usadas livremente. Porém, pelo menos para mim, existe um meio que se destaca, que no caso é o lugar onde muitos consideram que gêneros como a ficção científica e a fantasia se tornaram o que nós conhecemos hoje, que no caso é a ficção pulp ou pulp fiction, que não é esse filme inclusive. Esse é o nome dado às histórias que eram publicadas em revistas antológicas criadas a partir de um material barato que explodiram em popularidade a partir do início do século XX, tendo seu auge entre as décadas de 1920 e 1930. Como exemplos dessas publicações temos a Weird Tales, focada em horror e fantasia, a Amazing Stories, focada em ficção científica, e a True Detective, que possui histórias de crime e mistério. E o Brasil, lá nos anos 40, também tinha esse tipo de publicação, como é o caso da revista X9, focada em histórias de detetive, que começou a ser publicada em 1941 pelo jornal O Globo. Essas publicações são onde autores renomados se consolidaram ou iniciaram suas carreiras, como é o caso dos autores Robert E. Howard, o criador do Conan o Bárbaro, o autor dos mitos de Cthulhu H.P. Lovecraft e figuras extremamente importantes para a ficção científica, como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e Philip K. Dick, e até mesmo o L. Ron Hubbard, que posteriormente se tornou conhecido por fundar a Igreja da Cientologia. E quem sabe, sabe. Mas definitivamente o que mais me chama a atenção nessas revistas são suas capas, que geralmente apresentam uma ilustração de um dos contos presentes nela, e muitas delas possuem uma estética bem interessante que inspira até hoje trabalhos dentro do retrofuturismo. Mas falando de um caso relacionado a esse universo, temos um autor que não ficou tão conhecido pelos seus trabalhos, mas sim sobre as histórias que, segundo ele, iam além da mera ficção, que no caso é o misterioso escritor Richard Sharp Shaver. Pouco se sabe sobre sua vida antes dele se tornar um escritor de ficção pulp. Seus trabalhos eram publicados principalmente na Amazing Stories, entre 1945 a 1950, publicando contos que lidavam principalmente com civilizações secretas que viviam no interior da Terra. Até aí nada demais, o real problema é que Shaver dizia que as suas histórias não eram completamente fictícias, mas sim baseadas em fatos reais. O autor afirmava ter tido experiências com alienígenas e com civilizações antigas que viviam em cavernas abaixo da Terra, as quais possuíam tecnologia avançada. Shaver também dizia que ele havia descoberto uma língua ancestral que ele chamava de Mentong, que seria a primeira língua desenvolvida pela raça humana, e mãe de todas as línguas que surgiram em seguida. Além disso, ele apresentava relatos inconsistentes de como ele fez essas descobertas, falando uma versão quase toda vez que ele comentava sobre isso. Após ter encerrado a sua carreira como escritor nos anos 50, ele se dedicou à fotografia e ao estudo de artefatos, que ele chamava de rock books, ou os livros de pedra, que segundo ele eram provas da existência das civilizações escritas em seus contos. Podemos ver esses artefatos em algumas fotografias tiradas pelo autor, e além disso também temos algumas pinturas feitas por ele, também retratando esses
daqueles povos que viviam no subterrâneo. Grande parte do que sabemos sobre Richard veio através de uma autobiografia escrita pelo seu editor Ray Palmer, chamada The Secret World. Palmer também foi a pessoa que cunhou o termo que é usado para referenciar a obra de Richard, chamada The Shaver Mysteries. E ainda hoje, Richard Sharp Shaver é considerado uma das figuras mais misteriosas da ficção científica. Mas há quem diga que toda essa história seria uma jogada de marketing para promover os seus contos. Porém, dado a obsessão que o autor carregou até a sua morte em 1975 em relação a esse mundo descrito em suas histórias, essa hipótese se torna um pouco menos provável, apesar de ainda ser uma explicação válida, mas quem sabe. E junto das revistas pulp, algo que se tornou bastante popular nessa época foram as histórias em quadrinhos, mas em específico, quadrinhos de super-heróis. Durante o final dos anos de 1930 nos Estados Unidos, se iniciou a Era de Ouro dos quadrinhos, onde surgiram personagens clássicos como Superman, Batman, Capitão América, entre outros. Essa foi meio que a gênese do gênero de super-heróis nos quadrinhos, e ela durou de 1938 até 1956, quando se iniciou a Era de Prata. E como dito antes, essas histórias criadas tanto pela DC quanto pela Marvel, nessa época conhecida como Timely, ficaram bastante populares, incentivando outras editoras a criar o seu próprio universo de super-heróis. Logo, uma avalanche de personagens começaram a aparecer nas mais variadas antologias de quadrinhos. Alguns ficaram mais populares que outros, como é o caso da Fawcett Comics, que na sua antologia chamada Whiz Comics nos apresentou o super-herói Capitão Marvel, atualmente conhecido como Shazam, e posteriormente a Charlton Comics criou personagens como o Besouro Azul, o Pacificador, o Capitão Átomo e entre outros. Após o fechamento dessas editoras, os direitos desses personagens foram para a DC, sendo unidos com o seu universo, aparecendo até mesmo no cinema recentemente. Porém, existem certos personagens de editoras mais obscuras que simplesmente foram esquecidos pelo tempo, se tornando domínio público. Talvez um dos personagens mais comentados nessa ideia seja o Daredevil, que não é o Demolidor da Marvel, apesar deles terem o mesmo nome em inglês. Esse é um personagem que foi criado por Jack Binder e Don Rico para Lev Gleason Publications, aparecendo pela primeira vez na revista Silver Streak Comics número 6 de setembro de 1940. Segundo a sua origem, Daredevil é o alter ego de Bart Hill, que viu seus pais serem brutalmente assassinados durante a sua infância. O assassino também fez uma marca no seu peito semelhante a um bumerangue com ferro quente. Esse trauma fez com que ele se tornasse, quando adulto, muito habilidoso com o bumerangue, o fazendo assumir o manto de um herói e combater o crime como um vigilante. E como o personagem foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, assim como o Capitão América, existe uma edição onde ele luta contra Hitler. Mas apesar da editora original já ter sido extinta, o personagem já teve alguns revivals recentemente, como dentro da Dynamite Comics e fazendo um crossover com o personagem Savage Dragon na Image. Mas definitivamente esse não é o único herói da Era de Ouro atualmente em domínio público. Temos até uma wiki dedicada a catalogar esses personagens, que muitos deles não aparecem em publicações há anos. Um desses casos é o personagem conhecido como Purple Claw, que é um personagem que surgiu na época em que os quadrinhos de terror estavam em alta. Logo, ele possui também elementos desse gênero. Criado em 1956 por Ben Brown e David Gantz para a Minoan Publishing, Purple Claw é o alter ego de um médico do exército chamado Jonathan Wire, que é dono de uma garra mágica que o dá super força. Ele adquiriu esse artefato de uma tribo africana que o resgatou quando ele sofreu um acidente aéreo perto do território da tribo em 1943. Durante a sua estadia na tribo, Jonathan ajuda aquele povo a conter um surto de malária, que os membros da tribo acreditavam ser na verdade influência de um espírito maligno. Logo, por causa disso, o líder da tribo o presenteia com essa garra mágica que ele começa a usar para combater o crime. Meio que essa história é um pouco problemática para os padrões de hoje, principalmente a forma como ela é apresentada no quadrinho. E também o personagem é bastante obscuro, não tendo nenhuma tentativa de revivê-lo, pelo menos eu não achei nada. E assim como no caso das revistas pulp, também existe um autor um tanto quanto peculiar que trabalhou na indústria dos quadrinhos durante a Era de Ouro, chamado Fletcher Hanks. Hanks também é uma figura misteriosa com poucas informações acerca da sua vida fora do seu trabalho.
mas ele chama a atenção por ter alguns trabalhos que são considerados bem à frente do seu tempo, algo semelhante a que vemos hoje em dia em trabalhos independentes alternativos, tendo visuais bastante psicodélicos e tramas surreais, sendo uma grande inspiração para artistas como Robert Crumb, talvez a figura mais importante no mundo dos quadrinhos independentes. A sua criação mais conhecida é o super-herói Stardust, o Super Mago, criado em 1939. Ele é um ser extraterrestre que age como um patrulheiro cósmico. O que chama atenção nas histórias desse personagem é especialmente o traço de Hanks, que lembra bastante caricaturas, além da história ser bem absurda, parecendo até mesmo uma paródia do gênero. E provavelmente esse era o intuito original, já que o Stardust é bem parecido com o Superman, tanto nas origens quanto nos poderes, que dá para dizer que o Stardust é um dos personagens mais quebrados da ficção, tendo a habilidade de respirar no espaço, voar na velocidade da luz e várias outras coisas que o autor inventa na hora, tendo certos quadros que são muito absurdos, principalmente fora de contexto. Fletcher Hanks também é considerado o criador de uma das primeiras, possivelmente a segunda, super-heroína dos quadrinhos, sendo uma personagem que foi criada antes da Mulher Maravilha. Chamada de Fantomá, ela teve sua primeira aparição em fevereiro de 1940, na Jungle Comics número 2. Nas histórias, ela é uma entidade que se dedica a proteger as selvas africanas e os animais. A sua principal característica talvez seja a habilidade de transformar o seu rosto em uma caveira, que inclusive nessa transformação seu cabelo permanece intacto, além do uso de poderes mágicos que dão a entender que ela é um ser onipotente, que ela usa para punir seus inimigos das formas mais bizarras e cruéis possíveis, se utilizando por exemplo da manipulação da realidade, como nessa cena em que ela transforma dois caçadores em uns bichos verdes. E assim como o quadrinho do Stardust, existem alguns quadros que com certeza são materiais para memes. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas obras obscuras em domínio público que eu queria mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!